Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Qualquer coisa é só responder lá na mensagem pro pro de vocês, tá bom? Eu vou andar rápido aqui pra gente conseguir fazer uma quantidade de assunto possível, né? De informação. Então eu vou utilizar este livro aqui, ó, que é da mesma editora, só para iniciar o nosso vídeo, falando sobre medidas de comprimento. Então, antes de surgirem as unidades de medidas de comprimento que conhecemos hoje, como o metro, né, o metro ele é a unidade padrão. A partir dele a gente vai ter as subdivisões ou os múltiplos, não é isso? Os submúltiplos ou os múltiplos. Então, diversos povos eles utilizavam partes do corpo como referência. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, a jarda. Ó. A jarda parte do tórax, do meio do tórax aqui, ó, até a ponta da mão. Só que tem um problema. E se a pessoa fosse grande e a outra fosse média, por exemplo, ou pequena? Aí já ficaria estranho, né? Não era um padrão. Tinha um nome, mas não era um padrão o tamanho. O cúbito. O cúbito vinha aqui do cotovelo até a pontinha do dedo quando ele tocava o outro cotovelo na parte de dentro, na dobra do braço, tá vendo? Aí nós vamos ver também o que? O passo. Olha, da ponta do dedo até na outra ponta do dedo que ficou para trás. Mas se a pessoa fosse mais alta, aí o passo seria maior. Então não tem assim uniformidade no tamanho. A braça também, olha, temos a polegada. Até hoje a gente utiliza a polegada, é 2,58 centímetros, parece. O palmo. E se o palmo fosse maior, a mão fosse maior e o pé fosse maior? Então, isto ocasionava problemas. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu a necessidade de fazer um ajuste. Ó. No nosso livrinho, ó, na página 237, eu não vou falar tudo aqui para não ficar muito comprido, vocês vão dar uma olhadinha, mas lá fala que uma nova unidade de medida de comprimento ela foi criada, né? O fato de existirem diferentes sistemas de medidas não facilitava a comunicação, deixa eu aumentar aqui, ó, não facilitava a comunicação entre as comunidades científicas e comerciais. Por quê? Porque quando eu levava para um outro lugar, um outro país, né? Tem muitos países vizinhos, assim, pertinho do outro, às vezes na própria fronteira, né? Saía de um país e ia para o outro pertinho, igual nós temos Brasil e Argentina, Paraguai, né? E ali, naquelas cidades bem próximas, passavam as pessoas de um país para o outro para fazer comércio. E o que acontecia? Acontecia que as medidas elas eram diferentes e ficava difícil fazer comércio assim. Então, com a Revolução Francesa, né, que é vocês vão estudar lá em História, no sétimo ano, foi no fim do século XVIII, a Revolução Francesa foi em 1789, formou-se uma comissão que tinha como objetivo de estabelecer uma unidade natural, isto é, que fosse buscada na natureza e pudesse ser facilmente copiada e estabelecida como um padrão de medida. Então, o importante nesse momento aqui é saber que as pessoas de vários países não tinham as mesmas medidas e isso dificultava o relacionamento comercial, a relação comercial, a venda e compra de elementos que eram medidos. Às vezes também tanto com o metro quanto com o litro. Isso acontecia. Então vocês vão dar uma olhadinha na página 237, terminar toda essa história, é uma página um pouquinho grande, vai demorar para o Pro explicar mais, tá bom? Essa parte histórica já acho que já ficou claro. Então, o que nos cabe agora, claro que você vai dar uma olhadinha lá na página. Abre seu livro em cima da mesa, tem que estudar, pessoal. Então, o que eu quero explicar agora é essa parte dos múltiplos e submúltiplos. Ó. Para expressar a medida de grandes distâncias, temos o decâmetro, hectômetro, quilômetro, que são múltiplos do metro. Então, ficou claro que
as grandes medidas você não mede assim com centímetros, com metro. Ah, daqui em Conquista tem quantos metros? Não, a gente mede com quilômetros. Não é isso? E para expressar tamanhos pequenos, a gente usa o que? O decímetro, o centímetro, o milímetro. Não é? Você não vai perguntar a espessura de uma folha em milímetros. O tamanho de um celular, a gente fala em polegadas, né? Mas pode também, se for colocar com a régua, é o que? Centímetro. Então, cada coisa do seu jeito. Então, 1 decímetro é 1/10 do metro, ou 0,1 metro. 1 decímetro, pessoal, é, por exemplo, de 0 a 10 centímetros. De 10 a 20 centímetros tem um espaço de 1 decímetro. Então, 1 decímetro ele corresponde, ó aqui na tabelinha, decímetro, corresponde a 10ª parte do metro. Ou também pode-se dizer que são 10 centímetros. 10 centímetros. Então, o decímetro é 10ª parte, o centímetro é a 100ª parte, né? E o milímetro é a 1000ª parte. O decímetro é de 10 em 10 centímetros. O centímetro a gente conhece pela régua, né? Cada metro tem 100 centímetros. Tem 10 decímetros, porque é de 10, 20, 30, 40, 50, até chegar em 100 são 10 decímetros. São 100 centímetros e 1000 milímetros, que são aqueles traços bem pequenininhos. Tá bom? Então, o metro está aqui na tabela, ó. Na tabela, ele é a unidade fundamental, é o padrão. A partir dele, nós vamos ter os múltiplos. 10 metros, perdão, 10 metros dá 1 decâmetro. Então, para você ter 1 decâmetro, você tem que ter 10 metros. Tá vendo aqui, ó? Para você ter 1 hectômetro, tem que ter 100 metros. E para ter 1 quilômetro, você vai ter que ter 1000 metros. Ok? Se você dividir o metro em 10 partes, cada parte vai ser 1/10 e vai ser 1 decímetro. Dividir em 100 partes, cada parte vai ser 1 centímetro. E em 1000 partes dá 1 milésimo, 0,001 metro, que equivale a 1 milímetro. Aí com o tempo você vai gravando, assimilando, entendendo melhor tudo isso. Tá bom? Então nós temos os múltiplos. Você tem um conjunto de 10 metros é 1 decâmetro, um conjunto de 100 metros é 1 hectômetro, e um conjunto de 1000 metros, 1 quilômetro. E se você dividir tudo, né, o decímetro, centímetro, milímetro, você vai ter os submúltiplos, tá certo? Então, tem um vídeo de uma professora, uma professora colaboradora, ela chama Vilma. E Vilma vai trazer, através de figuras lá, e ela vai mostrar dentro do vídeo, vai ampliar o entendimento. E vocês vão prestar atenção, também vai fortalecer o entendimento sobre as unidades de comprimento, tá bom? E aí, se tiver dúvida, depois o Pro vai tirando lá na quinta-feira, tem a correção dos exercícios. Um abraço para todos vocês e que tenhamos assim bons dias, bons finais de semana também. Mas hoje está cedo ainda para ter final de semana, né? Agora ainda é segunda-feira para quem está assistindo aula no dia da postagem. Tem quinta-feira o encontro. Tchau.